Sei que amores, desamores voltarão e vão no mesmo ninho renascer. Isso tudo eu sei, vai transformar o meu coração. E assim estamos juntos outra vez. Este laço a morte não desfez. É o laço mais forte que une os corações. É mais forte que a morte, constrói afeições. Onde o amor é luz que brilha, é o laço que nos faz ser família. É o laço que nos faz ser família. Hoje tá só porque pintou o caminho. Faz como a gente quer. Se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse
pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz, de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, Que Deus nos abençoe nesse momento. se o futuro a gente Que derrame sobre nós energias do bem, fluidos benfazejos, que vão curar as nossas doenças do corpo físico, que vão curar as nossas ansiedades, ensinando-nos a tomar decisões que sejam importantes para a nossa evolução. Que Jesus possa, então, nesse momento, estar conosco, lembrando suas palavras, quando estivesse em uma ou mais pessoas, orando em meu nome, aí eu estarei. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, pedimos, Senhor, pela nossa família, por cada um de nós, que tenhamos forças, coragem de tomar decisões, que tenhamos oportunidade de trabalho, tanto no campo material, que sustenta o nosso corpo, mas que não esqueçamos, Senhor, o principal, que é a nossa aproximação contigo, Senhor. Pois sabemos que a nossa espiritualidade está intimamente ligada com a nossa felicidade. Por isso, Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Inspira, Senhor, o palestrante de hoje, para que ele possa nos transmitir tudo aquilo que foi pesquisado. Obrigado por tudo. E vamos então iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, com vocês, Carlos Biela.
o professor mais simpático do Brasil. Ixi, já não gostei. Reverência. Hã? Pronto. Chapó. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja e permaneça para sempre no coração de todos nós. Estamos aqui mais uma vez nessa casa que tantas boas energias nos traz. Agradecemos aqui os nossos amigos, nossos companheiros do trabalho espírita, Giovanni por me deixar água aqui, Giovanni, o Cláudio que está lá na transmissão. Um grande abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando pelas diversas plataformas aí da internet. Cláudio, o tempo já esgotou. Nem comecei. Obrigado. Bom, quando a gente recebe um convite para falar, você começa a fazer buscar as ideias, pedir inspiração. Às vezes você dorme pedindo uma inspiração, no outro dia você acorda, vem com uma ideia e você vai desenvolvendo essa ideia. E eu peguei uma ideia e fui desenvolver, e eu comecei a imaginar. Voltando no passado, muito para trás, quando éramos ainda seres pré-históricos, eu fico imaginando quando nós, parados na margem de um rio, observando a outra margem, e não tínhamos condição de chegar até lá, porque a nossa capacidade era limitada ainda. Eu me pego a imaginar o que éramos naquela época e o que pensávamos que existiria na outra margem do rio. Passou muito tempo até que a gente conseguisse, desenvolver tecnologia, subir num pedaço de madeira e atravessar o rio para encontrar a outra margem. E fazendo um balanço da nossa vida, ela é exatamente isso, é um constante atravessarmos de uma margem para outra. Será que aqueles primeiros seres, nós, lá no passado, ao pegarmos um pedaço de madeira a primeira vez e buscarmos alcançar a outra margem do rio, será que a gente teve medo de atravessar o rio, de atravessar um lago? Do que poderia acontecer nessa travessia? E, me pegando por esse pensamento, eu comecei a desenvolver as minhas ideias. E a semana passada, fazendo uma palestra numa outra casa, que eu fui falar sobre fé, eu me lembrei de duas passagens que aconteceram exatamente no Mar da Galileia, que remetem exatamente para essa situação, de atravessarmos para outra margem. Existem várias situações dentro dos evangelhos, mas uma que está lá em Marcos, lá no capítulo 4, ele fala do Cristo subindo no barco junto com seus discípulos e dizendo para eles: passemos a outra margem. Vocês devem conhecer de cor essa passagem, Ele dorme no barco, começa a armar uma tempestade, os seus discípulos todos ficam com medo e vão lá acordá-lo. E ele acalma a tempestade, diz: aonde está a fé? Mas é interessante quando a gente pega essa passagem, Aquelas pessoas que viviam com Jesus, com ele dentro do barco, tiveram medo. E ele estava lá, bem do lado. Aí, quando a gente sente medo, às vezes fala: nossa,
será que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Eu estou tendo medo de tomar algumas atitudes. Mas não, isso é comum na nossa vida. Se a gente analisar quantas vezes nós nos pegamos buscando entender o que teria na outra margem do rio e fazendo exatamente esse processo de passar de uma margem para outra. Por exemplo, o nascer é um passar de uma margem para outra. As dificuldades que existem para que você se organize como um novo ser dentro do ventre de uma mãe, até que você seja colocado novamente no mundo. A passagem da infância, dos primeiros anos para a infância, os primeiros passos, tudo isso são passagens, né, de uma margem para outra. Quando éramos criança, a primeira vez que nós conseguimos atravessar a rua sozinhos, isso foi uma travessia. Nós atravessamos, nós passamos de uma margem para outra. E quantas vezes isso aconteceu? A primeira vez que nós andamos de bicicleta sem as rodinhas atrás, com medo de cairmos, e com certeza acho que todos caímos, mas levantamos e continuamos. Saindo da infância, passando para a adolescência, e todas aquelas loucuras que os adolescentes, os jovens fazem. Inclusive ontem, fazendo caminhada, eu fiquei até pensando, acho que até vou comentar isso. Passou um rapaz novinho numa moto, dessas 100 cilindradas, e passou fazendo barulho, empinando a moto, e foi embora. Mas não deu 200 metros, passou um senhor, já de uma certa idade, numa moto enorme, mas bem devagarinho. Aí eu fiquei pensando, olha aí outra passagem, né? Quando somos jovens, queremos fazer tudo, né? Tudo é experiência, tudo é loucura, mas com o tempo a gente vai aprendendo. Então essa travessia para outra margem também nos traz isso, nos traz experiência. E saindo do jovem para o adulto é mais uma travessia. E saindo do adulto para a idade em que estou, já sendo considerado idoso, apesar de não me sentir, também é uma outra travessia, uma outra passagem. E, finalmente, quando saímos da vida material e nos deslocamos novamente para a vida espiritual, é uma outra passagem. Quantos de nós, ao longo do dia, não nos pegamos pensando o que tem na outra margem do rio? E muitas vezes nós temos receios de enfrentarmos, pegar o nosso barco e enfrentarmos essa travessia. O que será que tem na outra margem do rio? Quando eu me propus a divulgar, como estou fazendo aqui agora, essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, também tive medo de encarar essa missão, por que não, de divulgar tudo aquilo que Allan Kardec conseguiu organizar, recebendo a inspiração de espíritos de uma superioridade imensa, pegando palavras do nosso Cristo e trazendo para poder falar para pessoas das mais diversas classes, dos mais diversos entendimentos. Isso, para mim, também é pegar um barco e atravessar para outra margem do rio. Como eu disse, medo nós vamos ter, mas é sempre bom a gente lembrar que tem uma figura sempre do nosso lado, como estava naquele dia com os apóstolos. Cristo está sempre com a gente. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós vamos nos distanciando dele. E aí o medo realmente vai tomar conta. Porque muitas vezes o medo é tamanho
E a falta de fé é tamanha que nós não conseguimos nem tentar atravessar para saber o que tem da outra margem do rio. E como eu disse na última vez que aqui estive, falando sobre humildade, a humildade é a base de tudo. E é difícil você conseguir desenvolver a fé se você não for humilde. Por isso, torno a dizer, quando você pega o Sermão do Monte, que é um roteiro para a gente alcançar a felicidade plena, a base desse roteiro, o primeiro passo que a gente tem que dar é exatamente a humildade. Por isso, bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes. Então, desenvolver essa qualidade da humildade é o que nós precisamos para seguir em frente no nosso processo evolutivo. Se a gente se pega nas palavras do Cristo, a gente percebe quanto ele combateu o orgulho, a vaidade, quanto ele enalteceu a humildade. Nas suas palavras, nos seus atos, nos seus exemplos. Jesus, como dissemos já várias vezes, ele nasceu e morreu dando exemplo de humildade, nascendo numa manjedoura e morrendo numa cruz. Exatamente para nos dar exemplos. Tem uma passagem no Evangelho de João que relata bem isso. O exemplo de humildade que Jesus nos deu. Quando ele se coloca para lavar os pés dos seus apóstolos. Ele se colocou em atitude como se fosse um escravo daquela época, para mostrar exatamente a necessidade de sermos humildes. E ele fala exatamente isso. Se eu, que sou chamado de mestre e senhor, faço isso, por que vocês não fazem? E outra coisa que eu venho dizendo há muito tempo, acho que desde quando eu comecei a falar sobre o Espiritismo, ele falou isso tem mais de 2000 anos. E a gente não aprendeu. Porque se tivesse aprendido, provavelmente a gente já tinha ganho um pouquinho mais na nossa escala espiritual. Nós não aprendemos a necessidade que nós temos de sermos humildes. Porque é só com a humildade que a gente desenvolve essa capacidade que nós temos de acreditar naquilo que Cristo nos deixou. E eu falo isso porque, às vezes, em conversas, eu chego a questionar algumas pessoas a respeito disso, só para ver a resposta. Nós estamos aqui, e eu estou citando exatamente algumas passagens de Cristo. Aonde estão escritas essas passagens? Nos Evangelhos. Quem escreveu os Evangelhos? Foi Marcos, foi Mateus, foi João, foi Lucas? Provavelmente não. Foram outras pessoas que foram relatando e escrevendo. Só que a fé que nós temos em Cristo é tamanha que nós acreditamos totalmente que isso realmente aconteceu. Vocês já se pararam para pensar que tudo que nós falamos de Cristo, ele não deixou nada por escrito? Não existe um escrito que ele nos deixou. E nós acreditamos piamente que tudo que ele falou, que foi relatado, realmente aconteceu. Por que disso? Porque a gente entende, como entenderam aquelas pessoas que viveram com ele, que aquelas palavras, trazendo consolo, elas batem no fundo da nossa alma. E aí sim a gente passa a acreditar. E nesses momentos que a gente acredita fielmente em tudo que ele disse, é aí que nós temos que nos basear para viver as nossas vidas. Quando nós pegamos aquela resposta do Livro dos Espíritos, que coloca Jesus como nosso guia e modelo, é isso. Nós vamos nos basear
em Cristo como nosso guia e como nosso modelo, mesmo sem existir nada materialmente possível de ser acreditado a Ele. Então, por que eu, que estou aqui, me coloco como um divulgador da mensagem que o Cristo deixou, se não existe nada? É porque a gente acredita, é porque nós temos essa convicção, nós conseguimos entender que tudo que Ele nos trouxe como exemplo é real. Só que a gente ainda não consegue desenvolver isso de uma forma mais coerente. Por isso nós vamos passando por encarnações, encarnações e encarnações, até aprendermos e até colocarmos isso como algo natural, até que a gente consiga fazer o bem como sendo algo natural, não como sendo algo forçado, como muitas vezes acontece. Eu vou doar uma cesta básica para uma família. Só que você não quer pegar a cesta e levar até a família e conversar com eles. Muitas vezes a gente não quer fazer isso. Mas eu doei. Alguém vai falar, mas já é alguma coisa? Realmente. Mas quando isso se tornar algo tão natural quanto andar, quanto respirar, quanto meu coração bater, quanto meu sangue circular, quando isso for natural para a gente, aí sim essas mensagens, essas palavras, esses exemplos do Cristo vão realmente estar plantados dentro de nós. É isso que a gente tem que entender. Como eu disse, já se passaram 2000 anos e a gente não conseguiu assimilar isso de uma forma mais concreta. E o que vai acontecer? Sinto lhes dar essa notícia. Todos vamos desencarnar. Todos vocês que eu estou vendo aqui. Desculpa, mas é a realidade. E provavelmente vamos nos encontrar numa nova encarnação. Espero que eu seja um pouquinho melhor, que não seja necessário ficar falando aqui, que eu ganhe um pouquinho mais de crédito, até a gente aprender. Por isso, torno a dizer, está longe ainda a gente encontrar um mundo um pouquinho melhor do que esse planeta que a gente está. Tem muita coisa ainda para nós mesmos melhorarmos. Somente quando todos melhorarmos é que o planeta também vai aceitar todos nós. Senão, não vai ter como. A gente percebe isso. A vida, né, o mundo, as nossas atividades do dia a dia, elas vão nos dando motivos de sobra para que a gente deixe de acreditar muitas vezes. Quantas coisas, né, acontecem conosco, quantos reveses, quantos motivos que nos causam dor, aflição, desespero. Mas, gente, tudo isso é aprendizado. É para isso que nós estamos nesse mundo chamado de provas e expiações. Então, que a gente possa ser mais humildes e entender que tudo isso é feito exatamente para que possamos aprender. Não jogar a culpa em Deus, não é Deus culpado pelas coisas que acontecem conosco. Isso aí é mais uma lei que a gente conhece muito bem, a lei de ação e reação. Tudo que nos acontece tem uma causa. O que nos acontece é consequência gerada por algo que provavelmente só eu mesmo fiz. Eu não vou pagar por erro de alguém que fez. Eu pago pelos meus erros. Então não fiquemos jogando para Deus a culpa das coisas que acontecem conosco. Sejamos mais humildes, porque nós somos considerados espíritos andarilhos do tempo. Ninguém tem noção de quando foi criada, de quanto tempo nós já existimos. Nem temos noção de quanto tempo ainda vamos demorar para sermos um espírito evoluído. Mas podemos realmente utilizar as provas que nos são dadas para que possamos desenvolver isso.
Então, toda vez que surgir algum problema, acredite que Cristo está junto com você, que Deus quer, única e exclusivamente, o nosso bem. Se não fosse assim, os atributos que se coloca para Deus seriam errados. Deus é soberanamente justo e bom. Se Ele é soberanamente justo e bom, por que Ele deixaria nós sofrermos? Ele não quer isso. Ele quer que todos cheguemos lá na frente. Aí, já escutei isso muitas vezes. Se Ele quer que a gente chegue a um espírito puro, um espírito alegre, um espírito feliz, por que já não criou todo mundo assim? Eu falei outro dia, devia ser uma chatice, né? Todo mundo felizinho. Nada para fazer. Nenhuma prova, nada. Outro dia eu lancei um podcast falando sobre anjos e eu falei sobre isso. A gente fica imaginando o anjo sendo criado já puro, poderoso, que não passou por nada, né? Nossa, como a gente é ingênuo. Todos passamos. Mas Cristo é o governador do planeta. Não só do planeta, como do nosso sistema solar inteiro. Só que ele é um espírito com um tempo que nós nem conseguimos imaginar. Se ele já era o governador do planeta, quando o planeta começou a ser formado, imagine quanto tempo tem Jesus. O espírito dele. Mas será que nós vamos chegar igual a ele? Esse é o nosso objetivo. Para isso que a gente existe. Para chegar lá na frente. Mas para isso a gente vai ter que aprender muita coisa. Para isso vão ser vários barcos que nós vamos pegar para chegarmos nas outras margens. Para isso que nós vamos ter tempestades, ventanias, para nos testar. E a gente precisa exatamente entender isso. Quando Kardec começou a pensar naquilo que viria a se tornar a doutrina espírita, ele começou a enxergar tudo com o olhar da ciência, já que ele era um homem da ciência. Mas ele conseguiu entender que existia algo além dos processos puramente científicos materiais. Ele conseguiu entender que existia algo fora da matéria. E aí ele conseguiu, em inúmeras conversas com os espíritos, utilizando uma metodologia fantástica que ele utilizou, com médiuns em vários pontos do planeta, conversar com esses espíritos de uma superioridade imensa, que nos deram o que hoje a gente chama de doutrina espírita. Pergunto para vocês, se a doutrina espírita foi ditada por espíritos superiores, quem somos nós para interferir na doutrina espírita? Você acha que nós, seres imperfeitos que somos, temos alguma capacidade de mexer na doutrina espírita? Que fique claro que eu estou dizendo doutrina espírita e não movimento espírita. Porque existe uma diferença enorme entre doutrina e movimento. Outro dia eu falei isso. Quando perguntaram para Chico Xavier o que era movimento espírita, ele disse: o entra e sai de pessoas nas casas espíritas. É isso? São os espíritas se movimentando. São pessoas se movimentando. Doutrina espírita, ela é feita através da informação de espíritos superiores. O movimento espírita é feito por nós, seres humanos que aqui estamos encarnados. Para quem conhece a doutrina espírita, tem um termo que Camille Flammarion falou a respeito de Allan Kardec, quando do enterro dele, do sepultamento dele lá em Paris.
Disse Camille Flammarion que Allan Kardec era o bom senso encarnado. E tem gente querendo mexer nesse bom senso que ele tem. Vocês podem estar falando, mas o que esse indivíduo está dizendo aí? Eu estou dizendo que quando nós entendemos a doutrina espírita e nos baseamos na doutrina espírita com toda a força, a gente não tem muito o que questionar. Ou talvez não tenha o que questionar da doutrina espírita. Por exemplo, na questão 614, lá do Livro dos Espíritos, é dito que a lei natural é a lei divina, é a lei de Deus. E nós somente somos infelizes quando nos afastamos dessa lei de Deus. Será que algum de nós, encarnados que aqui estamos, repito, imperfeito como somos, queremos também mexer nas leis de Deus? Talvez, novamente, vocês não estejam entendendo por que eu estou dizendo tudo isso. Mas eu vou explicar. Quando você pega a doutrina espírita e a coloca como um farol, ela nos indica o melhor caminho a seguir, como todo farol faz. Ela consegue impedir que a gente se jogue nos rochedos. Ela consegue impedir que nós nos lancemos por precipícios. E esse farol deve começar a iluminar desde cedo, desde as pequenas crianças. Doutrina espírita. Quando nós falamos em evangelização, seja de criança, seja de adultos, significa trabalhar os ensinamentos conforme a doutrina espírita nos coloca, que é baseado única e exclusivamente em moral de Jesus. E tem gente querendo mexer nisso. Quando eu falo de evangelização, de se trabalhar com crianças, de se trabalhar com adultos, isso que eu estou fazendo aqui é evangelizar. É trazer mensagens que se encontram no Evangelho. Existe uma diferença muito grande entre evangelizar e doutrinar. A gente tem percebido que dentro do movimento espírita estão começando a doutrinar dentro dos processos de evangelização. E doutrinar em que sentido? Em desvirtuar alguns conceitos que a doutrina espírita trouxe. Por exemplo, eu não ia ler, mas eu vou ler. Eu li isso aqui num texto essa semana, mais conhecido como ontem. E nesse texto falava exatamente isso. O que aconteceu com o movimento espírita após as eleições de 2018. O texto fala, de um lado ficaram espíritas tradicionais, ladeados inclusive por nomes famosos nacionalmente, defendendo a LGBTfobia, o racismo, a pena de morte, a misoginia, a tortura e a necropolítica. Do outro lado ficaram os espíritas progressistas, que propagavam, baseados nos textos kardecistas e nos ensinos de Jesus, a mensagem da justiça social, da aceitação das diferenças e da igualdade de oportunidades. Pergunto para vocês, o que está fazendo um processo político dentro de uma doutrina que se propõe a trabalhar única e exclusivamente pelo bem do próximo? Quando eu li isso, eu falei, não é possível. Não dá.
Tendências políticas todos temos. Muitas vezes se fala que a casa espírita não deveria discutir política, não deveria se manifestar politicamente. Eu digo o seguinte: nós não sabemos política. Porque, infelizmente, nenhum de nós aqui, e falo isso com toda certeza, aprendemos o que é política quando éramos crianças nas escolas. Se a gente tivesse aprendido política nas escolas, nós não chegaríamos hoje com o pensamento que nós temos. Porque saberíamos discernir exatamente o que é política e o que não é política. Agora, utilizar uma doutrina que se baseia única e exclusivamente na moral do Cristo para se pregar politicamente a divisão, vocês vão me desculpar, mas eu acho que isso não pode ser aceito dentro das nossas casas espíritas. A doutrina espírita, ela é única. Como disse, eu já disse isso mais de uma vez. O espírito Viana de Carvalho falou isso num livro, salvo engano, do final dos anos 60 para o começo dos anos 70, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, um dos que é constantemente atacado por grupos de espíritas, que se dizem espíritas, que estão colocando essa divisão na nossa doutrina. Esse espírito disse que a doutrina, que o movimento espírita cresce e se propaga, com toda certeza isso tem que acontecer. Mas ele alertou, a doutrina espírita permanece parada quando não adulterada nos seus preceitos, salvo os brilhantes, alguns poucos, poderíamos colocar assim, que ainda se mantém seguindo a doutrina. Isso ele falou tem muitos anos. Pensem um pouquinho, gente. Quando foi lançado o Livro dos Espíritos? Que ano foi lançado? 1857. São 165 anos de Livro dos Espíritos. E exatamente esse ano estão querendo rachar no meio, se já isso não está acontecendo. Porque existem grupos que se denominam espíritas e tomaram uma tendência política para quebrar a doutrina espírita. Então, quando eu falo que nós, espíritas, temos medo de algumas coisas, infelizmente, eu vou pegar um outro texto que eu li, que, se é que eu pus ele aqui, e não é nem espírita, gente, eu peguei um texto de uma publicação católica, que fala isso aqui, ó, que muitos se encontram como que acomodados, deixando simplesmente as coisas acontecerem. E eu entendo isso como sendo conformismo. E nessa publicação fala o seguinte: ir para o outro lado é sair da margem do conformismo e entrar para um caminho, muitas vezes, de risco. É sair da margem da mediocridade e chegar à margem da bênção. Então, se existe a necessidade de se alterar alguma coisa, eu acho que o que tem que se alterar é o movimento espírita, mas não a doutrina espírita. Desde que eu comecei a estudar, a ler o primeiro livro espírita, a me aprofundar nas obras de Allan Kardec, a me aprofundar nas obras que se baseia o espiritismo, eu ainda não encontrei nada que desse oportunidade para essa divisão. Então, posso estar sendo errado, realmente. Eu posso estar com uma visão muito equivocada. Mas para quem está me ouvindo, se não concorda com o que eu falo, por favor, me provem. Porque eu vou continuar seguindo o que Kardec trouxe, baseado em ensinamentos de ensino superiores, que eu acredito profundamente. Se não acreditasse, eu não estaria aqui falando. Se eu não acreditasse, eu não entrava numa casa espírita. Porque eu acredito, eu propago e eu trabalho em cima desses preceitos.
Tudo que eu tenho feito dentro do movimento espírita, desde que aqui cheguei, é baseado na doutrina espírita, ditada por espíritos superiores para Allan Kardec. E eu vejo, não querendo acusar, nem generalizar, mas vejo muitos espíritas que estão partindo para esse lado de se criar um novo modelo de espírita, ou um novo modelo de espiritismo, inclusive já dando nome para isso, que eles não fazem nem metade do que muitos aqui fazem. Então, se você vai ser espírita, coisa que eu sempre combati, quando falavam, inclusive no curso que faço de Ciências da Religião, quando falam de espiritismo kardecista, eu sempre bati o pé. Espiritismo é só um. Kardec organizou a doutrina. Só que, infelizmente, eu estou percebendo que nós estamos caminhando para uma divisão. De, sim, termos um espiritismo kardecista e um outro espiritismo que eu não sei o que vai virar. Mas que, se vocês começarem a pesquisar, vocês vão ver que isso está acontecendo e não está muito longe da gente, não. E eu gostaria que aquele que se coloca como um verdadeiro espírita, falo isso porque eu não consigo me enquadrar nessa divisão. Por quê? Porque quando fala que um lado vai ficar indo atrás de melhorias, buscando a igualdade das pessoas, o que é que o espiritismo prega, gente? Se não é exatamente isso. A doutrina espírita se baseia nisso. Nós buscamos o bem de todos. Alguns falam que o espiritismo é elitista. Eu dizia isso no começo. Por quê? Porque eu não conseguia entender por que as obras espíritas são tão difíceis de ler. Mas aí eu comecei a entender. Ela nos força a estudar. Para ler uma obra espírita, às vezes eu tenho que ler com o dicionário do lado. Isso não é estudo, gente. Isso não é enriquecedor. Nós não estamos aqui para aprender. Então, quando eu começo a enxergar que existe um movimento para se criar um cisma, como aconteceu lá no início do cristianismo, aconteceu exatamente quando os primeiros, que nem cristãos eram chamados ainda, quando Paulo começa a ser divulgador do espiritismo, desculpe, a ser divulgador das mensagens do Cristo, nem cristianismo existia. Olha o que aconteceu entre os apóstolos do Cristo e Paulo. Paulo queria que todos recebessem a mensagem, os apóstolos não, só os judeus. Ou, se você quer receber a mensagem do Cristo, se converta. Será que nós não estamos chegando no mesmo ponto hoje? O que aconteceu com o catolicismo, a Igreja Católica? Ela simplesmente ruiu. E dá uma olhada, só anda aqui um pouquinho pela nossa cidade, a quantidade de templos, de casas religiosas que existem. Vocês acham que existe necessidade disso tudo? Para que colocar 165 anos depois de algo que está profundamente assentado numa moral cristã, num ensinamento de espíritos superiores, para que eu quero vir com política e quebrar tudo? Não é lugar, não é tempo para se fazer isso. O tempo, infelizmente, é de união, e a gente não vê isso. Quando eu falei lá atrás da questão da humildade, humildade é deixar de ser egoísta. E ser egoísta é não pensar em evoluir sozinho. É evoluirmos em conjunto. Por isso existem famílias, gente. Você quer mais exemplo do que um processo de evolução penoso como uma família? Por quê? A gente nasce, vive, encontra um par e forma uma família. E quem, como eu, 36 anos, 37 anos de casado, vai falar, todos os dias são maravilhosos. É um arco-íris que brilha o tempo todo. São foguetes saindo.
Família não é isso, gente. A família é exatamente para a gente poder aprender. Aprender o quê? A sermos coletivos. Leiam a doutrina espírita com os olhos voltados para os ensinamentos. Não queiram pensar termos, palavras e interpretar. Porque toda vez que se interpreta um texto, dá-se a visão de quem está interpretando. Por isso que a igreja se rachou no meio. Por isso que o espiritismo, infelizmente, está tomando um caminho de separação. Posso, como eu disse, estar errado, mas vocês tenham plena certeza. Se houver um cisma e na casa ficarem 3 pessoas, vocês vão ver eu entre essas 3. Porque eu continuo pregando aquilo que eu acredito. E eu entendo que essa doutrina, ela é a verdadeira doutrina que veio para complementar aquilo que Cristo nos trouxe. Por isso se chama a doutrina consoladora. E nós estamos, e muito, precisando de consolo. Mas um consolo que seja coerente com a moral do Cristo. Que a gente possa entender que esses processos são esses ventos. Estou começando a ficar com medo, ninguém vem me bater aqui não, né? Está começando a chegar aqui, às vezes estou falando demais. Está chegando todo mundo perto de mim aqui. A gente tem que entender que esses momentos pelos quais passamos, pandemia veio nos mostrar isso. E parece que logo depois as coisas começaram a ficar piores ainda, no sentido de se perder a coletividade. Isso são os ventos, as tempestades, a chacoalhar o nosso barco. E nós vamos continuar navegando, porque a gente quer chegar na outra margem. Só que eu gostaria que nós chegássemos na outra margem, que nós passássemos para a outra margem, todos juntos. Entendendo que a doutrina espírita, ela é maravilhosa. Que não deve se mexer na doutrina espírita. Se você quer interpretar a doutrina espírita de acordo com a sua visão ou do seu grupo, esse sou eu falando. Crie uma outra doutrina, mas não mexa na doutrina espírita. Porque nessa aqui, a gente vai se basear e nós vamos continuar lutando pelo bem de todos. Lutando para que nós entendamos a necessidade que nós temos de nos desenvolver moralmente. Repito, moralmente. Que se conseguirmos começar a desenvolver moral em todas as nossas atitudes, o passo que nós demos vai ser enorme. Então que a gente entenda isso. Vento vem, tempestade vem, mas que a gente continue pegando o nosso barco e busquemos passar para outra margem. Para eu não ficar sem falar de uma música, quando a gente subir no nosso barquinho e começar, como os apóstolos lá atrás, a chacoalhar tudo, a achar que o barco vai virar, que a gente vai perecer, como eles gritaram, lembre-se que Cristo está dormindo ali atrás. E tem uma música que fala isso. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Nunca abra a mão para deixar a mão de Deus sozinha. Obrigado. Eu gostei do desabafo do Biela. Realmente, muita gente faz sua própria filosofia e dá o nome que quiser.
A codificação da doutrina espírita está fundamentada nos 5 livros do Pentateuco. Isso que ele falou é verdade. Tem até portais aí, né? Que não vou citar o nome. Querendo dar uma interpretação diferente. Aí só para mim não me alongar, se tiver que haver alguma alteração, essa alteração tem que vir do Espírito de verdade. Tem que vir lá de cima. E não é dos seres imperfeitos que se arrastam ainda pela terra, carregando seu fardo e pesado, que vai tirar o brilho do Consolador prometido. Eu queria deixar isso bem claro. É só ir buscar os fundamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma filosofia consoladora. E não cabe nenhuma reforma, porque veio de quem já é perfeito. Vamos agora, nesse momento, respirar profundamente, sentir Deus em nós. Que a luz da humildade possa iluminar o nosso interior. Que o Cristo, o farol de nossas vidas, possa nos mostrar a rota a ser seguida. Que a sua paz seja a força que precisamos nesses momentos difíceis, momentos que somente a fé nos manterá na rota escolhida. Ainda quando de nossos projetos no mundo espiritual, quando nos preparávamos para a reencarnação. Amado Mestre Jesus, envolva-nos, dá-nos de teu ânimo e de tua disposição, para que possamos não nos desviar da rota escolhida, rota de amor, rota redentora, que fará de todos nós espíritos ainda imperfeitos, seres de luz, a iluminar outros caminhos. Envolva-nos, Senhor, permitindo que a família continue sendo esse esteio que manterá unido toda a sociedade. Dá-nos, Senhor, de teu ânimo mais uma vez, para que possamos buscar outras margens, mesmo que isso possa parecer um recomeço. Dá-nos, Senhor, de tua paz mais uma vez. Envolva todos aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nas prisões. Somos todos irmãos em humanidade, a merejar neste orbe, em busca da liberdade, da expressão maior do amor. Que assim seja. Muita paz a todos. Quem for receber o paz, fazer fila à esquerda. Pessoal do tratamento aqui à direita.
Que assim seja.